Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e nós temos como objetivo e propósito de que esses conteúdos possam construir em você uma mentalidade de filho amado de Deus, possa de fato manifestar Cristo, possa formar Cristo em você. Então, nós vamos falar de um assunto que é muito importante hoje, que é sobre ansiedade. E olha só, tem muita gente, uma das coisas que eu tenho percebido assim no decorrer dessa jornada, aconselhando pessoas, pastoreando igreja local, que tem muita gente que está cansado e talvez o problema, e na verdade eu tenho percebido isso, não seja só um cansaço no corpo, mas muita gente está cansado por causa que a sua forma de pensar, a sua mente está cansada. Então, tem muita gente dormindo cansada e acordando mais cansada ainda. Isso é um mal dessa geração, muita ansiedade, muita aceleração, porque de fato eu tenho percebido isso. As pessoas que dormem cansada e acordam cansadas, o problema não é físico somente, mas é uma mente que nunca consegue descansar. Agora, imagine comigo uma coisa, você pensando sobre isso, uma pessoa assim, segurando vários celulares ao mesmo tempo nas suas mãos. Cada celular representa uma preocupação, contas, futuro, família, comparação, medo, expectativas e até mesmo pressões emocionais de que nós precisamos dar certo, nós precisamos fazer acontecer. Agora, para um pouco dentro dessa cena e imagine todos esses celulares na mão dessa pessoa ao mesmo tempo, funcionando, ao mesmo tempo enviando notificações, ao mesmo tempo um barulho de que eles estão enviando essas notificações, pressões, informações e cobranças. Depois de um tempo, essa pessoa que está com esses celulares nas mãos, ela já não consegue pensar direito. Por quê? Porque essa é a realidade de muita gente hoje. Nós estamos nessa estação, nós estamos vivendo numa geração onde isso tem acontecido. Muita informação e pouca transformação. Então, o corpo está aqui, de fato, mas a mente muitas vezes das pessoas, ela não para. A nossa mente muitas vezes não para. E é nesse contexto que Paulo está escrevendo sobre ansiedade. Então, Filipenses 4, de 6 a 7, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo está falando a partir de um lugar onde ele está numa prisão. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. E olha só, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está escrevendo esse texto a partir de um lugar, ele estava preso em Roma. Paulo não está ensinando sobre ansiedade a partir de uma teoria, a partir de palavras, mas ele está ensinando com a própria vida, meu irmão. Ele está ensinando algo que está sustentando ele em meio à pressão, em meio a um lugar onde ele está agora impedido de viver, impedido de sair. Então, para a gente entender esse texto e falar sobre ansiedade de uma forma onde realmente nós vamos vencer a ansiedade, onde nós vamos encontrar descanso em Deus, nós precisamos entender o contexto daquilo que Paulo estava fazendo. E o contexto desse texto é o seguinte: Paulo ele está escrevendo aos filipenses, enquanto ele está preso em Roma, ou seja, a igreja de Filipos naquela época, ela vivia perseguição. A igreja de Filipos, ela estava vivendo insegurança, ela estava vivendo uma pressão política de fora para dentro e ela estava vivendo dificuldades emocionais. E mesmo assim, Paulo, ele está falando em meio a todo esse cenário. Isso parece muito com a gente hoje, sabe? A gente está vivendo um tempo, eu e você, todos nós, onde nós percebemos muita perseguição, onde nós percebemos muita insegurança, pressão política e dificuldades emocionais. Mas Paulo ele está falando o seguinte: mesmo em meio a todo esse cenário, existe alegria, existe paz, existe confiança. Por quê? Porque o reino de Deus, meus irmãos, ele produz estabilidade.
dentro do nosso interior, mesmo quando você está vivendo momentos difíceis e desafiadores. Então, até mesmo nos momentos de dificuldade, difíceis e desafiadores, eu quero dizer uma coisa: existe paz, existe alegria, existe confiança, existe a paz que excede todo o entendimento. Então, Paulo ele está escrevendo isso, mas como que a gente pode viver isso? A pergunta é essa. Então, primeiro ponto importante, a ansiedade, a gente precisa entender isso, ela divide a mente. Por quê? Porque a palavra ansiosos, no grego, ela significa uma mente dividida, um coração fragmentado. Ou seja, o que é a ansiedade de fato? A ansiedade é quando sua mente, ela nunca consegue permanecer no presente. A ansiedade é o excesso de futuro, ou seja, nós estamos aqui agora, mas nós já estamos sofrendo pelo amanhã. Isso é ansiedade. É expectativa por algo que nem aconteceu ainda e já há um sofrimento em relação a isso. Então a ansiedade, ela é isso. Ou seja, tem muita gente, quando eu sento com as pessoas hoje, eu percebo muita gente com medo do futuro, muita gente com peso da expectativa e tentando controlar tudo, tentando tomar os passos certos, fazer o que é certo, até mesmo com boa intenção, se antecipando, mas existe um lugar que nós precisamos entender. Nós não podemos controlar tudo. Quanto mais você tenta controlar as coisas, presta atenção nisso, mais você perde a paz. Então a ansiedade, ela nasce quando nós tentamos ocupar um lugar que não pertence a nós, pertence somente a Deus. Então, ou seja, você precisa deixar Deus controlar aquilo que somente Ele pode controlar. Jesus vai dizer o seguinte: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã, sendo que vocês não podem nem acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça? Olha que profundo isso. Nós precisamos confiar em Deus. Segundo ponto aqui que Paulo está abordando e que ele nos ensina é, Paulo nos ensina que há um caminho para a paz. Ou seja, existe paz em Deus, mas nós precisamos trilhar esse caminho. Então, Paulo ele não está falando somente assim, pare de viver ansioso, pare de ficar ansioso, porque o cenário, a situação, os momentos naquele tempo eram difíceis, como hoje os momentos são difíceis. Então, Paulo, ele vai falar de 3 pontos importantes dentro disso. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo os vossos pedidos, ou seja, os seus anseios, aquilo que você está pensando, sentindo, conhecidos diante de Deus através do quê? Presta atenção, oração, súplica e ações de graça. Por que oração? Porque oração é relacionamento. Ou seja, quando nós estamos vivendo em ansiedade por algum momento, entenda uma coisa, você precisa entregar isso diante de Deus em oração. Segundo, você precisa trazer isso diante de Deus em súplica. Por quê? Oração é relacionamento, mas súplica é dependência. Quando você entrega para Ele, você está se relacionando. Mas quando você suplica dizendo, Senhor, eu estou ansioso por isso. Como vai ser o meu futuro? Como vai ser a minha faculdade? Como vai ser o meu trabalho? Como vai ser minha família? Entenda uma coisa. Você está num lugar de dependência, porque súplica é dependência. E depois ele vai dizer ações de graça. Por quê? Porque ações de graça é confiança no Senhor, mesmo antes da resposta. Ou seja, a ansiedade vai dizer assim dentro de você: e se der errado? Ela vai perguntar isso para você, você vai se perguntar isso muitas vezes. Mas a gratidão, ações de graça, ela vai dizer o seguinte: mesmo em meio a esse momento, Deus continua sendo fiel. Você já agradece por aquilo que Ele está fazendo, porque o controle está nas mãos dele. Então, quem vive somente tentando controlar tudo, presta atenção nisso, nunca aprende a descansar em Deus. Você foi chamado para descansar em Deus também. O descanso faz parte da nossa vida. Terceiro e último ponto, ou seja, o terceiro e último ponto fala o seguinte, presta atenção nisso, a paz de Deus, ela guarda a mente. Então nós falamos aqui do primeiro e do segundo ponto. Primeiro ponto, a ansiedade divide a mente. O que é ansiedade? Como que Paulo, ele está falando em que contexto isso? Segundo ponto, Paulo ensina o caminho. Então ele está ensinando o caminho. E agora o terceiro ponto, a paz de Deus. Quando a gente trilha esse caminho, quando a gente entrega para ele com orações, súplicas e ações de graça, ele vai dizer o seguinte: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guarda o teu coração e a tua mente. Não é só o coração, é a mente. E a palavra aqui que Paulo está usando em guardar no original, presta atenção, meus irmãos,
ela tem um peso como de um uso militar. Ela significa um guardar de um soldado militar, ou seja, essa palavra significa proteger como um soldado que protege uma cidade. Ou seja, Paulo está dizendo em palavras aqui para nós, a paz de Deus se torna um guarda espiritual sobre a nossa vida. Quando a gente entrega em oração, em súplica, e a gente agradece por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele é, a gente foca nele com ações de graça, Paulo está dizendo o seguinte, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ele está dizendo, a paz de Deus se torna um guarda sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração. Ou seja, o que acontece aqui é muito poderoso. Por quê? Porque o mundo, ele oferece distração. A ansiedade vai te oferecer distração. Mas Jesus, entenda uma coisa, Deus te dá paz e tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. Então a presença de Deus, ela não somente remove os nossos pecados, de fato ela faz isso, mas ela também nos cura completamente. Salvação é sozo, corpo, alma e espírito. Então, concluindo aqui, fazendo isso na prática, como nós podemos vencer a ansiedade? Primeiro, leve tudo para Deus. Ou seja, para de carregar sozinho aquilo que precisa ser entregue para Deus e que só Ele pode controlar. O Pai quer controlar, governar a nossa vida. Segundo, desacelere a sua mente. Nem toda resposta, entende uma coisa, ela vem na correria. Descanse em Deus, deixe Ele falar, ouve o que Ele está dizendo. Aí a gente precisa entender uma coisa, que para ouvir a Deus nós precisamos de descanso, nós precisamos de investimento, de prestar atenção. Terceiro, aprenda a descansar na presença de Deus. Entenda uma coisa, a paz ela não é ausência de problemas, de fato é isso. A paz ela é a presença de Deus sustentando a nossa vida em meio aos problemas. Isso é paz. A paz que excede todo o entendimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Então, entenda uma coisa para a gente poder concluir aqui. Jesus não morreu apenas para você viver a eternidade quando você for embora, quando você dormir no Senhor, quando você não tiver mais uma vida terrena. A eternidade já começou, meus irmãos. O reino de Deus já é uma realidade entre nós, já está dentro de nós. Então, Jesus, ele veio também restaurar paz. Ele veio restaurar a nossa identidade, o nosso descanso e a nossa comunhão com o nosso Criador. Então, uma mente longe da presença de Deus sempre será uma mente dominada pela ansiedade, mas um coração onde Cristo é o centro, ele encontra paz, mesmo em meio à guerra. Então, se esse vídeo falou com você, se fez sentido, deixa um comentário aqui para que a gente possa alcançar mais pessoas e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Lembrando que nós estamos aqui para podermos formar Cristo em você, para que você possa crescer em graça e em conhecimento e que Deus te abençoe.